Boa tarde. Dou as boas-vindas ao MAVI, Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, relativo ao problema das populações afetadas pelos incêndios de outubro de 2017, que solicitaram esta audiência e estão aqui representados por o seu Presidente, o Sr. Fernando Tavares Pereira, cumprimento, o Sr. Vítor Melo, que é da Assembleia do MAVI, e o Sr. Nuno Tavares Pereira, que é o porta-voz do MAVI. Todos, mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa disponibilidade e dava então a palavra, que tem cerca de 10, 12 minutos para apresentar a vossa exposição a esta Comissão. Então, isso é da sua exclusiva responsabilidade. Tem a palavra. Ora, muito boa tarde a todos e, antes de mais, obrigado por nos atenderem. Esta audiência foi solicitada em novembro de 2019 ainda, portanto, estamos cá para tentar que as coisas se melhorem, porque, efetivamente, foi feita alguma coisa, mas ainda há muito por fazer e existe muita coisa que não foi feita. Eu vou ler um resumo que depois vou entregar para distribuição para todos e depois poderíamos passar à apresentação do PowerPoint. Portanto, a MAVI, em defesa dos direitos dos lesados e vítimas dos incêndios de outubro de 2017, vem hoje, dia 16 de junho de 2020, na Assembleia da República, 32 meses após o maior incêndio ocorrido em Portugal, mais uma vez alertar para a situação real de abandono vivida no terreno com a agravante do Covid-19. Existem milhares de pessoas que nunca receberam nenhum dos apoios anunciados. Nós exigimos o que a lei determinou por negligência e abandono do Estado. Na agricultura e floresta, existem milhares de agricultores que nunca receberam os apoios prometidos, mesmo tendo feito o requerimento indicado pelo, na altura, Ministério da Agricultura. Estão milhões de euros por entregar do valor que o Ministério, na altura da Agricultura e Floresta, disse que tinha pago. Existem ainda candidaturas por validar do 622, do Programa de Recuperação, e outras a serem chumbadas passados ainda 32 meses, portanto, hoje atualmente. Existem candidaturas por abrir, principalmente para o restabelecimento do potencial produtivo da floresta e apoio na agricultura para as regiões afetadas. Não existe programação para a nossa floresta e já temos neste momento o dobro das plantações de eucaliptos e acácias que tínhamos antes de outubro de 2017. Mais de 200 milhões de euros vieram da União Europeia para ajudar nas perdas dos proprietários e onde é que esses milhões estão empregues. O último relatório dos valores aprovados data de agosto de 2018, relativamente à agricultura. Nunca mais foi atualizado e tem valores aprovados para empresas fora das zonas afetadas dos incêndios e sem nada atingida pelos incêndios, conforme a própria listagem do VITIS para os incêndios. Está no portal do IFAP. Muitos abandonaram a pastorícia e agora até o queijo feito na região é feito com leite vindo de outros países. A floresta está abandonada, sem investimento, limpeza e sem a anunciada reforma cadastral, nem os planos de proteção para a população aplicados. Na área do planeamento, infraestruturas e habitação, ainda não se sabe o que foi pago das candidaturas aprovadas na área da indústria desde 30 de outubro de 2019, nem muito menos o que falta pagar. Onde estão os milhões do FEDER? Existem candidaturas de empresas com perdas que foram chumbadas. E estão mais de 1000 pessoas sem casa, que em outubro de 2017 perderam tudo. E a CCDR Centro chumbou os seus processos, enquanto outros têm habitações onde anteriormente não existiam. E se a desculpa é a da legalização, então como foram outras construídas exatamente com os mesmos problemas, utilizando como desculpa para reprovar quem ficou sem nada a legalização? Mas foram gastos mais de 2 milhões de euros em contratação de empresas de fiscalização para fiscalizar habitações que nunca foram construídas. Existem famílias que ficaram com a reconstrução a seu cargo e não receberam algumas das despesas por terem sido consideradas elegíveis. Muitas casas estão já degradadas pela má construção e materiais de pouca qualidade utilizados pelas empresas dos concursos das adjudicações da CCDR Centro. Existem crianças que desde outubro de 2017 ficaram sem casa
e nunca mais foram para a escola. Existem idosos que ficaram sem habitação e foram colocados em lares para não serem um encargo. Estão agora as autarquias a usar milhões de euros da União Europeia que eram para os lesados dos incêndios para fazerem projetos que serão inaugurados até outubro de 2021 em verdadeiras campanhas políticas, com dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia. São centenas de quilómetros de alcatrão que não ardeu, onde estão a aplicar o dinheiro desse Fundo de Solidariedade da União Europeia. As infraestruturas e o património estão completamente abandonados, mesmo estando previsto para isso apoios comunitários. Mas passaram 32 meses e continuamos com placas queimadas e estradas a cair por causa dos incêndios de 2017. Algumas sinaléticas que foram para concurso para serem substituídas nunca foram trocadas e outras, houve até, que nunca existiram e foram colocadas nessas candidaturas. Existem outros edifícios e infraestruturas que estavam abandonados e agora são alvo de recuperações com dinheiro para os incêndios de 2017. Se o Fundo de Solidariedade da União Europeia era de 56 milhões e contemplava estruturas de apoio de emergência à habitação, por que é que existem centenas de pessoas desalojadas ainda hoje a viverem em relotes? Onde estão os apoios para as segundas habitações? Quantas estão feitas? E a que PAPI? O que pagou? Porque existe em 2020 dinheiro em contas solidárias públicas, principalmente autarquias, que nunca foi dado aos lesados. Queremos o apuramento da verdade do que realmente foi gasto e de quem foi apoiado. O nosso foco é essencialmente as pessoas que nunca receberam nada. Temos aqui uma frase que é: quem tinha não tem e quem não tinha tem. E estamos cá pela região e pelas pessoas lesadas. Basicamente é este o resumo que trazemos aqui. Tinha uma apresentação que é para passar, se assim entenderem, relativamente, que foi feita em dezembro de 2019, com a intenção portanto, de apresentar aqui, onde estão, tendo em conta, isto é sempre baseado em documentos oficiais, quer do IFAP, Ministério da Agricultura, CCDR e as plataformas que temos disponíveis, porque existe uma desinformação enorme acerca do que realmente foi pago, para quem foi e o que não foi pago. E o que acontece é que existe ainda muita gente sem nada por receber. Portanto, tem aqui um relatório que nós fizemos. Após o dia 15 de outubro, tudo mudou na região, falta de resposta imediata das autoridades com competência, deixou muitas pessoas sem os seus bens e, pior que tudo, sem apoio. Neste relatório mostramos o que falta fazer e o que foi dito que foi feito. Porque também foram feitas coisas, que fique bem assento, também foram feitas algumas coisas, mas existe muita coisa que nunca chegou a acabar e também com a nossa intervenção outras têm sido feitas, também tem que se chamar o que é verdade. Portanto, tem aqui as zonas afetadas, os 3 focos maiores de incêndio que afetaram a nossa região. Um que começa na zona de Arganil, Lousã e Ceia. Isto é o relatório oficial. Isto são imagens da parte da habitação. Isto é o gráfico na altura da distribuição do levantamento feito de 1.707 habitações, que supostamente só foram feitas pela CCDR 840 e poucas. Neste momento já foram mais umas aprovadas. Tenha em conta que tem a ver também com a nossa insistência das habitações. Têm sido alguns processos aprovados também, derivado à insistência que temos feito. Temos aqui as candidaturas que foram efetuadas por conselho, depois eu vou passar isto para todos, ser distribuído por todos, as aprovadas, as chumbadas, e depois tem aqui o gráfico, as 1.707 são as casas levantadas pela CCDR como ardidas, de primeira habitação. As 1.336 foram as analisadas, mas só entraram para contratação 828. Neste momento são mais 30 e tal casas. Portanto, tem havido ainda a aprovação de projetos, embora na altura a CCDR disse que acabava tudo até 2019, mas já estamos em 2020. Portanto, isto depois tem por conselhos, não vou estar aqui, depois passarei, os vários conselhos. Depois tem, em dezembro de 2019, estavam 508 famílias sem habitação oficialmente pelos dados da CCDR. Neste momento, pela data do último relatório, que é do dia 29 de maio, estão 489, se não estou em erro. Portanto, ainda há 489 candidaturas que foram chumbadas. Acreditemos que algumas poderiam ter problemas processuais e também que fossem chumbadas. Por isso, quando falamos em 1.000 pessoas, serão muito mais até do que 1.000, porque se contabilizarmos só que sejam 400 habitações vezes
3 pessoas por família dá 1000 e muitas pessoas que ficaram sem casa. Obviamente que algumas estão em casa de familiares ou arranjaram soluções. Mas nós conhecemos muitos no terreno que estão em relotes, casas que fizeram de madeira, barracões, anexos e outras situações. Outras também as autarquias ajudaram, atenção. Portanto, isto é depois um mapa. Aqui tens vários documentos, portanto, a nível das infraestruturas. O documento que veio da União Europeia a dizer para que é que era o dinheiro, que nós já entregámos aqui várias vezes, onde fala lá no alojamento temporário, que não foi gasto um único cêntimo para alojamento temporário deste dinheiro que veio do Fundo de Solidariedade da União Europeia. As infraestruturas, estão aqui as comparticipações, 27 milhões que foi para as infraestruturas, a maior parte foi Alcatrão, que nunca ardeu, portanto, tem andado a usar dinheiro em vez de ser para o que ardeu e o que ficou danificado, mas estão a usar para alcatroar estradas, que não tiveram problemas nenhum com os incêndios. Depois tem o relatório da Agricultura e Floresta, estão os famosos tratores comprados pelo Ministério da Agricultura, que estiveram parados muito tempo, embora foram adjudicados com o dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia, em Vila Nova de Poiares, foram 2, 3 milhões que foram gastos em tratores, mas depois o ICNF, pelo conhecimento que temos, não tem técnicos sequer para utilizar a maior parte deles, portanto, é um problema quando se fala de floresta. Compraram agora dinheiro, tratores com o dinheiro da União Europeia, mas onde é que estão estes tratores e onde é que estão a ser utilizados? Portanto, é uma foto tirada uns meses depois de ter sido apresentados estes tratores. Estão aqui mais os relatórios da União Europeia, porque inclusive existe uma petição na União Europeia com estes documentos e também existiu uma petição colocada aqui na Assembleia, no anterior legislatura, que foi também aprovada, penso por unanimidade na altura, onde inclusive davam, portanto, apoio a que tudo fosse, toda a gente tivesse direito a apoio, mas não foi o que aconteceu. Agora, pronto, aqui estão mais os relatórios, vários documentos retirados oficialmente das páginas dos institutos e das direções regionais. A parte da indústria, onde falam está ali o levantamento de mais de 200 milhões de euros de danos na indústria. Não sabemos quanto é que foi pago até o momento. A CCDR, pura e simplesmente, desde 2018, 2019, que não atualiza o que é que está pago e o que está por pagar e os processos que foram chumbados. Portanto, desde novembro de 2019, que praticamente não há informação em relação a todo este processo. Estão ali depois a parte da indústria. A CPAPI, uma comissão que foi criada na altura para quem não teve direito a qualquer tipo de apoio, ou porque não houve lei, ou porque não havia apoios, podia ter recorrido à CPAPI. Portanto, não se sabe nada da CPAPI, o que é que realmente foi pago, quem teve direito, quem não teve direito. Essa comissão existe, mas as respostas que temos da maior parte das pessoas, nós temos várias declarações, é a dizer que houve apoios para isso e que, portanto, não têm direito. Só que essas pessoas não conseguiram entrar nos apoios anteriores por diversos motivos, ou por causa do portal, ou porque não tinham as despesas elegíveis, por uma série de situações. Portanto, e termina aqui, a apresentação está basicamente feita, não sei o que é que quer mais adiantar, Presidente. Não, tem a palavra, Sr. Presidente. Ora, muito boa tarde a todos os presentes nesta sala. Obrigado por terem... Não estão presentes, mas estão a assistir. Ok. Obrigados pelos terem recebido, embora já um tanto ou quanto fora de tempo, mas desde que nos recebam, nós agradecemos o vosso apoio que possam dar a estes assuntos, uma vez que, na realidade, como já foi dito, temos feito muito, não temos feito tudo, porque o tempo é pouco e também, por falta de interesse de algumas pessoas, temos tido um desprezo, na maioria dos casos, quase total. Eu vou falar aqui em algumas coisas, que é a floresta, portanto, na altura havia parques para floresta, para ser floresta, foi prometido, ainda hoje não há parques. A floresta hoje está a apodrecer nos pinhais, nos matos, em tudo quanto é sítio, a fim de poder haver incêndios novamente, e depois vamos dizer o que é que aconteceu. Aconteceu que nada ou quase nada se fez, uma vez que quase na sua totalidade, se forem lá verificar, nós convidámos esta sala, esta Assembleia, para ir lá ter connosco, esta Comissão, visitar-nos para que nós fôssemos a todos os locais, ou a maior parte deles, e verem com os vossos próprios olhos fisicamente o que é que se lá passa. Portanto,
estas situações em que temos sido praticamente desprezados. A agricultura também é uma situação que está caótica. Cada dia que passa, mais pessoas abandonam a agricultura, mais pessoas com mais problemas na vida social das famílias, mais pessoas em que não acreditam já, se houver mais um incêndio, na situação de salvaguardar os interesses e as próprias pessoas, uma vez que o nosso garante é o Estado português, e é isso que tem faltado na maioria de alguns casos também. E digo isto porque os cães que foram abandonados nos incêndios ainda hoje andam a matar ovelhas, rebanhos de ovelhas, porque na altura é tudo muito bonito, tudo muito fácil, mas também os próprios municípios, não está em causa quais, são quase todos, esqueceram-se que esses cães deviam ser guardados, retirados, para que não andassem a matar as ovelhas, as cabras e tudo aquilo que aparece a nível de alguma agricultura ainda que existe. Depois temos também os javalis, que é uma praga de javalis por quanto é sítio, e nós, e outros como nós, que ainda trabalhamos na agricultura naquela região, somos prejudicados anualmente em centenas de milhares de euros. Depois temos também as gralhas, os corvos. Não imaginam o que é que lá existe desses pássaros, em que as uvas, o milho, o feijão, é tudo destruído, uma vez que não tem havido o cuidado de quem está à frente dos destinos da agricultura e da floresta daquela região e do país, é óbvio, não terem tido aquilo que deviam fazer, que era o apoio total a quem tudo perdeu e nada tem hoje ainda. Também dizer-vos de que hoje, para se fazer floresta, tudo que é mais de meio hectare tem que se pedir. Ora, se a realidade, o Ministério da Agricultura não deu apoio, não tem dado apoios, praticamente nenhum à floresta. Eu, por acaso, tive projetos aprovados, não os fiz, porque, na realidade, tinha que pagar tudo no meu bolso quase, e então estamos a plantar nós, por nossa conta e criação, e outros como nós também, floresta, onde mais de meio hectare é preciso ter um licenciamento para poder plantar. Quer dizer, o Estado não faz, nós queremos fazer, temos que ter uma licença para plantar mais de meio hectare de floresta. Então, onde é que está a realidade das coisas? Quer dizer, continuamos abandonados e continuamos a ser maltratados, é o que tem acontecido, infelizmente, em alguns casos. Também a Sra. Ministra, hoje, Ana Abrunhosa, uma vez, no dia 15 de outubro, nunca me esqueço, eu peço desculpa só mais um bocadinho. Só para concluir. Ok. Que os deputados foram culpados da maioria dos casos que aconteceram, porque a burocracia feita na Assembleia da República era tanta que era difícil de ultrapassar. Portanto, todos estes problemas têm acontecido connosco. Acho que nós somos portugueses, somos pessoas de bem, como todas as pessoas que estão aqui sentados também, são portugueses, são pessoas de bem, e estamos aqui para fazer chegar justiça a quem, de facto, ainda hoje nada tem. Já falo mais, se for possível, depois. Obrigado. Muito obrigado. E então, agora vamos dar início à nossa participação, à aplicação da nossa grelha de tempos, e então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para tecer comentários e colocar perguntas, eu penso que seja o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Boa tarde. Para o efeito de ter a palavra, boa tarde, Sr. Deputado. Está-me a ouvir? Ouvir e ver em perfeitas condições. Muito obrigado. Então, cumprimento o Sr. Presidente e todos os Srs. Deputados, bem como os Srs. Representantes do Movimento de Apoio, Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, na pessoa do Sr. Fernando e do Sr. Nuno Pereira. Fernando Tavares Pereira e Nuno Pereira. E gostaria de dizer inicialmente que nós, Partido Socialista, saudamos todas as organizações e iniciativas que foram tomadas logo após os incêndios de junho de 2017, no sentido de apoiar as pessoas e as vítimas desses incêndios. É uma atitude que nós registramos com agrado, de solidariedade para com as pessoas mais desfavorecidas e que necessitavam desse apoio. Naturalmente que nessa data a Mavin apoiou não só com produtos de higiene, apoiou também com outros produtos, com árvores, enfim, sinalizaram famílias, tiveram um trabalho que eu considero importante no sentido de fazer um levantamento da situação que se passava principalmente nas zonas afetadas e que estavam na sua área de jurisdição, neste caso do movimento associativo. Depois estive a ouvir com atenção e, naturalmente, o Sr. Dr. Nuno Pereira referiu bem que havia já situações resolvidas,
mas há outras que faltam resolver. E aí, embora não tenha elencado de uma forma muito desenvolvida as que faltam resolver, procurando sinalizar mesmo os casos em concreto, porque algumas situações que referiu, permita-me que lhe diga que eu acho que são situações que têm que ser analisadas e vistas nas entidades competentes, nomeadamente nos tribunais. Nós, a Assembleia da República e os deputados do Partido Socialista têm a noção daquilo que é o nosso trabalho, o nosso dever, é acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo, principalmente, e não deixaremos de o fazer, não nos demitiremos das nossas responsabilidades, mas penso que algumas das situações que aí referiu, e em concreto, elas devem ser dirigidas às entidades competentes, porque elas, no meu entender, indiciam crime. Portanto, este é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Depois, também dizer que relativamente àquilo que foi dos apoios que foram dados, e falou-se de uma carta que receberam da Comissão Europeia. Eu também tive acesso a essa carta e havia reproduzida agora na apresentação que fizeram, e nessa carta, que é assinada pelo Sr. Stéphane Appel, em que ele diz que o Fundo de Solidariedade da União Europeia não pode compensar perdas privadas. Ele diz isso na segunda folha, no segundo parágrafo. Depois, em concreto, e relativamente àquilo que foram os apoios do Governo, os apoios do Governo foram direcionados, e naquilo que é a política geral do Governo, foram direcionados para várias situações, nomeadamente para a habitação, e para quem realmente perdeu a habitação permanente. Foram dirigidos às empresas, apoio aos investimentos. Aí no âmbito deste programa de apoio, o ECO-REPOR, os dados mais atuais referiam-se ao mês de novembro, onde estavam iniciados. A agricultura também, que foram feitos vários apoios, medidas de emergência no incêndio, reparar os danos e minimizar os prejuízos provocados pelos incêndios florestais, apoio aos agricultores de emergência florestal. Foram abertos concursos no âmbito do PDR 2020, aquisição de alimentos para animais para fornecimento aos agricultores, estabelecimento de uma linha de crédito, na altura também, de 3 milhões para a comercialização de madeira, estabelecimento de uma linha de crédito para a instalação de parques de recepção de madeiras, apoios de armazenamento de madeiras queimadas no âmbito da criação de parques, recuperação da rede hidrográfica e programa de apoio à reposição de equipamentos públicos municipais através de FEI. Admitimos que, naturalmente, nem tudo tenha sido concretizado. O Governo, ao nível geral, dos senhores ministros, do Sr. Secretário de Estado e dos organismos da Administração Central, definem as políticas e depois há quem as implementa no terreno. E pode haver um caso ou outro que as situações não sejam devidamente, e não queremos pôr em causa aquilo que nos diz. E daí que entendemos que tudo deve ser esclarecido. E da nossa parte, Sr. Presidente e senhores representantes da MAVIM, nomeadamente o Sr. Fernando Tavares Pereira e o Sr. Nuno Pereira, da nossa parte, o Partido Socialista, tem ouvido as vossas queixas com atenção, ao nível dos deputados e ao nível da Assembleia da República. E estamos disponíveis para continuar a ouvir. E estamos disponíveis também naquilo que é da competência da Assembleia da República, porque eu já referi que há situações aí que, no meu entender, com as acusações que foram feitas pelo Dr. Nuno Pereira, que extravasam aquilo que é a competência da Assembleia da República e, portanto, naturalmente terão que ser averiguadas noutras instâncias, mas aquilo que é a competência da Assembleia da República, da nossa parte, haverá toda a disponibilidade para apurar a verdade, para saber quem cumpriu e quem não cumpriu e, naturalmente, estar ao lado das pessoas, ao lado das populações e ao lado das populações que mais sofreram com os incêndios de 2017. Portanto, podem contar connosco para essa situação e estaremos solidários, porque entendemos que as pessoas estão em primeiro lugar e, neste caso, em concreto, as pessoas mais atingidas pelos incêndios de 2017. Referiu aí a situação da Covid-19, que naturalmente também criou algum impasse naquilo que eram os apoios que estariam em curso, porventura, e, para dizer em último lugar, que devidamente ponderada, devidamente analisada, poderemos até, num caso ou outro, naquilo, como disse, que é da nossa competência, verificar in loco, com visitas, para nós podermos também, mas aquilo que é da nossa competência, para verificarmos se efetivamente houve falhas ou não houve falhas e quem falhou neste processo. Porque, para nós, como disse, as pessoas são importantes e as pessoas não podem sofrer daquilo que é um direito que têm e ao Estado que tem um dever. E é isso que eu queria dizer e muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Marques. João Marques, peço desculpa, do Grupo Parlamentar do PSD, para o efeito, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos. Cumprimento também as senhoras e os seus deputados. Um cumprimento especial e um obrigado à MAVI, à direção, Sr. Presidente da Direção, Sr. Tavares Pereira e o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vítor Melo e porta-voz, Sr. Nuno Tavares Pereira. Muito obrigado. Já são meus velhos conhecidos também e deixem também começar por dizer ou por apresentar a minha solidariedade, a nossa solidariedade, a solidariedade também do Grupo Parlamentar do PSD, relativamente às populações daqueles concelhos que tanto sofreram com os incêndios de outubro de 2017 e dizer-vos também que sinto muito bem o que é que foram as vossas, ou sei muito bem o que é que foram as vossas dores, porque também o senti na pele. Eu sou natural de Tragão Grande e, portanto, senti na pele o que foram os incêndios de 17 de junho de 2017. E, a esse propósito, com a permissão do Sr. Presidente, queria também deixar aqui uma palavra, pelo menos de lembrança daquela, e um voto, digamos assim, de solidariedade às populações, naturalmente, daqueles concelhos, dos incêndios de outubro, mas também às populações dos concelhos que foram afetados com os grandes incêndios de 2017, que causaram, portanto, aquele horror de mortes que todos sabemos e que, infelizmente, as feridas ainda não estão de forma nenhuma saradas. Dizer-vos que compreendo, porque de facto muita coisa ficou por fazer e muita coisa foi prometida na altura. Prometeu-se um novo modelo, um novo paradigma para a floresta e sabemos que 3 anos depois pouco ou nada foi feito. Fizeram-se algumas obras de contenção de terras, algumas delas já fora de prazo, 2 anos depois, portanto gastar dinheiro quase quando já a vegetação estava a crescer, portanto foi gastar dinheiro evitadamente, não é? Fizeram-se também algumas obras nos cursos de água, e muito bem, portanto, obras que de facto eram necessárias. Sabemos que ao nível da recuperação do património edificado, portanto, das casas, principalmente das casas de primeira habitação, fez-se um trabalho que há que reconhecer com alguma acuidade e com alguma intensidade. Portanto, a maior parte destes casos foram contemplados, pelo menos naquela região. Parece-me que na vossa nem tanto, por aquilo que os senhores nos estão agora aqui a transmitir, e naturalmente é necessário perceber porquê. Porque houve dinheiros dos portugueses, do Fundo Revita, houve dinheiros da Europa, houve dinheiros do Orçamento Geral do Estado, e é preciso, de facto, perceber porque é que, sendo casas de primeira habitação, se eventualmente elas não foram reabilitadas. Mas no que diz respeito à floresta, e porque entendemos que é de facto a principal riqueza de todo aquele interior, toda aquela nossa região do interior, é de facto lamentável que 3 anos depois não haja planos de reflorestação devidamente aprovados. Eu nem digo devidamente aprovados, no terreno a serem executados. Na nossa região nem sequer o cadastro ainda está feito. Portanto, e como é que se pode avançar para novos modelos, como é que se pode avançar para aquilo que está previsto, e que o Governo, muito bem, nos tem falado, que são os chamados mosaicos florestais, e que nós aplaudimos, porque de facto é por aí que se tem que caminhar, quer relativamente à paisagem, quer relativamente à produtividade da floresta, porque nós concebemos uma floresta de produção também, não apenas, portanto, para capturar o CO2, que é fundamental, é óbvio, e também aqui os proprietários devem ser vistos e achados e devem ser compensados, mas achamos que deve ser também floresta de produção, com rendimento para os proprietários, e para isso é necessário revisitar, penso eu, aquilo que já se começou a fazer no passado, que são as GIFs, os condomínios florestais, outro tipo de organizações associativas dos produtores florestais, principalmente os produtores florestais, para de facto cumprir esse desidrato da floresta. Ser floresta de contenção, digamos assim, mas ser também floresta de produção, porque só assim é que de facto ela será viável, a não ser que o Estado tivesse a validade de querer nacionalizar toda a floresta e fazer dela apenas floresta de paisagem, o que não me parece de facto nada viável. Portanto, queria dizer-vos, em nome do Partido Social Democrata, que entendemos muito bem as vossas preocupações, comungamos delas, estamos disponíveis para poder
ajudar-vos naquilo que estiver ao nosso alcance, naturalmente dentro das limitações que temos, como disse o colega do Partido Socialista que falou anteriormente, nós estamos aqui para fiscalizar a ação do Governo, temos poder, portanto, legislativo, não temos poder executivo, mas naturalmente estaremos ao vosso lado para aquilo que entenderem necessário. Eu queria só deixar aqui 2 ou 3 perguntas e que têm a ver com os vossos comunicados e que penso que era importante que ficássemos esclarecidos sobre isso. Dizem os senhores que milhares de agricultores nunca receberam ajuda, mesmo depois de aprovada na Assembleia uma recomendação para a abertura de candidaturas de apoio a quem ficou de fora. Eu perguntava só se essas candidaturas, ou se esses agricultores apresentaram candidaturas ao PDR, que eu sei que houve muitas candidaturas aprovadas no âmbito do PDR, se aproveitaram também o mecanismo, o apoio do Orçamento Geral do Estado até 5.000 euros, porque houve milhares de agricultores que receberam este apoio também dos 5.000 euros. Portanto, é importante saber se aqueles que não receberam foi por inépcia deles ou se foi de facto porque não houve acompanhamento e não houve apoio por parte das autoridades. Dizem também que centenas de empresas, especialmente na área florestal, não receberam qualquer apoio. Faço a mesma pergunta. Apresentaram candidaturas, portanto, a fundos da União Europeia? Se sim, porque não foram apoiados? Sabem quais é que foram as razões por qual não foram apoiados? E o mesmo também relativamente às habitações, que dizem os senhores que o Governo, e sabemos que o Governo e a CCDR disse que ninguém ficaria para trás. Todos teriam, portanto, os seus prejuízos devidamente colmatados. Então, porquê é que não fizeram? Será que estas casas eram seguras habitações? Termino já, Sr. Presidente. Muito obrigado. E relativamente às escolas, herderam escolas que não foram recuperadas? Portanto, penso que estas questões são importantes para podermos seriar e perceber, de facto, o que é que há aqui de, eventualmente, incumprimento por parte da administração ou o que é que há que os próprios proprietários, eventualmente, não aproveitaram dos apoios que foram canalizados para estas calamidades. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Marcos Presidente, muito obrigado. Pela sua paciência. E tolerância, como sabe. Tem então agora a palavra sobre o mesmo assunto, para tecer comentários, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento especial a quem nos veio hoje trazer as suas preocupações a esta Comissão, num momento em que se celebra mais um aniversário desta catástrofe territorial que foi o ano 2017. Nas últimas 2 semanas, como noutros momentos para trás, mas nas últimas 2 semanas já visitei vários concelhos que foram afetados por estes incêndios, quer durante o mês de junho, quer durante o mês de outubro de 2017, e constata-se o que todos sabemos, que há uma paisagem enorme do ponto de vista florestal e agrícola que necessita de ser reconstruída, recuperada, e esses trabalhos estão em atraso por vários motivos. Uns por incompetência de Estado na gestão das suas próprias áreas florestais, que é o caso das matas litorais que arderam durante o mês de outubro e afetaram os distritos de Leiria e Coimbra em particular. Outras porque também não houve política pública capaz de apoiar a reflorestação das áreas ardidas e a reconstrução de uma floresta que tem de ser diferente da floresta que tínhamos antes, nas suas múltiplas valências, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. As áreas de eucalipto estão a rebentar e já têm varas com 3 e com 4 metros de altura, as invasoras estão a ocupar cada vez mais espaço, as acácias são um problema cada vez mais evidente e nós sabemos que a política florestal, a transformação florestal leva tempo, porque a resposta
à política florestal, como a qualquer medida do ponto de vista florestal, não é rápida. E isso justifica uma parte dos atrasos, mas não justificam todos. Não se fica eternamente à espera que a regeneração natural resolva os assuntos todos que existem para resolver no período dos 5 ou 6 anos em que a germinação acontece em abundância. E essa tem sido uma desculpa muitas vezes utilizada pelo ICNF em relação às matas litorais, a que nada está a acontecer porque a regeneração natural tem de acontecer, mas não são só as matas litorais, são muitas áreas privadas, são florestas de vários tipos, são matos que necessitam de reflorestação e necessitam de controlo de espécies invasoras. E até hoje não se conhece, por muitas justificações que se inventem, por mais que existam pessoas a fazer o pino, não existe nenhuma justificação para a ausência de um plano de erradicação de plantas invasoras nas áreas ardidas. Também não existe nenhuma justificação para o grande atraso que existe na requalificação das linhas de água que ficaram por fazer, apesar de já ter havido alguns investimentos substanciais nessa área. Mas eu dou-vos um exemplo. Estive em Castanheira de Pera. Em Castanheira de Pera foi reabilitada a Ribeira de Pera. A Ribeira de Pera foi reabilitada em 12 quilómetros ao longo da Ribeira e alguns dos seus afluentes. Mas foi só na parte sul, na parte que ardeu. A parte que não ardeu aguarda que o incêndio lá chegue. E, portanto, não há justificação para que exista um investimento que fica feito pela metade, em que a parte ardeu foi requalificada e a parte que não ardeu continua tão abandonada como estava antes, entrega à sua sorte. Pior do que isso é que esta requalificação foi feita na parte ardida, mas, entretanto, por obra do acaso, houve uma enxurrada, destruiu uma boa parte do que foi requalificado e quem entregou verbas ao município para fazer a requalificação não pensou que estas infraestruturas ecológicas necessitam de investimentos de manutenção. E, portanto, mais uma vez, acontece o investimento público concretizar-se, mas parece que estes investimentos só são pensados no momento em que o Ministro tira a fotografia para anunciar a sua construção. Depois fica entregue à sua sorte e a manutenção fica sempre fora do plano. E, portanto, hoje temos uma parte do território com respostas essenciais que estão em falta, algumas que foram concretizadas e mal feitas, outras certamente na parte que vi, que foi construída inicialmente em Castanheira de Pera, é preciso dizer que foi um trabalho bem realizado. Pena que, perante uma enxurrada, não haja capacidade para reagir rapidamente para que o custo não seja maior daqui por 2 ou 3 anos. Referir ainda que este momento que vivemos hoje deve merecer uma outra reflexão ainda por parte da Assembleia da República e dos diversos grupos parlamentares e do próprio Governo. É que respondemos às populações que estão hoje a atravessar uma crise pandémica e é preciso não esquecer que quem vive nos territórios que foram fustigados pelos incêndios em 2017 não tem a mesma resposta, a mesma capacidade de resposta à situação de dificuldade económica que vivemos hoje, que teria se estes incêndios não tivessem ocorrido. E por isso estamos a realizar uma pergunta ao Governo para questionar exatamente sobre isto, na sequência de uma visita que fizemos na semana passada, que é que medidas, o que é que pretende o Governo fazer para compensar estas pessoas e criar um mecanismo excepcional que fortaleça a resposta das populações locais nas áreas que foram mais fortemente afetadas pelos incêndios, porque não podemos tratar o país por igual na política pública que se desenha em resposta a esta crise. Houve mesmo muitas famílias que ficaram sem nada em 2017 e essas não merecem ter a mesma resposta que tiveram todos os outros. Muito obrigado, Sr. Deputado. E estamos quase a chegar ao fim, não tendo ainda havendo naturalmente pelo menos mais uma inscrição. Não sei se haverá 2, não é? Não sei se o Sr. Deputado Ciro Meirelles está a acompanhar, se não. Ou o PAN, não sei se estão a acompanhar. Mas perguntava aos Srs. Deputados se vão querer uma segunda ronda.
Sim, pronto. Então o PSD vai querer uma segunda ronda. Eu só estou a interromper isto antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, porque preciso de me ausentar por 10 minutos e como não está nenhum dos senhores vice-presidentes, eu, cumprindo a tradição, pedi ao Sr. Deputado mais velho nesta comissão, naturalmente, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que me substitua por esses 10 minutinhos, sabendo que vamos ter segunda ronda e assim já me posso organizar. Mas ainda nesta primeira ronda tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Presidente. Parece que isto já está ligado. Muito obrigado. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar em particular quer o Sr. Fernando Tavares Pereira, o Nuno Tavares Pereira e o Sr. Vítor Melo, e as vossas excelências cumprimentar todas as vítimas dos incêndios de Midões e em geral todas as vítimas dos incêndios, porque vocês têm, representam precisamente aquilo que é a luta pela defesa dos interesses destas pessoas que, tal como vocês dizem, o PCP tem dito sempre, não foram culpados, mas sim vítimas. É isto que é preciso ter em consciência e a partir dessa perspectiva e dessa avaliação de que as pessoas foram vítimas, devemos definir aquilo que são as medidas de apoio. Há naturalmente preocupações que aqui nos deixaram, que nós conhecemos e acompanhamos, nomeadamente aquilo que deixaram aqui relativamente ao abandono da floresta, ao abandono da pecuária, relativamente à regeneração que está a acontecer até de eucaliptos, da caça e tudo mais, naquilo que tem a ver com as situações relacionadas com as habitações, com as segundas habitações. Os senhores são conhecedores da intervenção que o PCP teve desde o início relativamente a esta problemática da segunda habitação, mas também dos outros problemas, nomeadamente a reposição do potencial produtivo. Aliás, o PCP acrescentou também aquilo que nunca ouvimos nenhum outro grupo parlamentar falar, que foi a perda de rendimento, aliada àquilo que é a perda do potencial produtivo, porque nós entendemos que a catástrofe foi bastante significativa e bastante... Bem, só temos ouvido o PSD para votar contra quando nós apresentamos estas propostas. Isso é verdade. Quando nós apresentamos a proposta que tenha a reposição de rendimento, naturalmente essas propostas não passam. As consequências desta catástrofe não podemos dizer, naturalmente, que nós ao olharmos para aquilo que é as alterações climáticas, aquilo que é as alterações em termos do coberto florestal que nós temos, nisto não se pode desligar também daquilo que são as políticas seguidas por sucessivos governos, que naturalmente veio dar aso a que esta situação ocorresse. Seria mais tarde ou mais cedo uma fatalidade, um destino que estava marcado a ocorrer incêndios desta natureza, tendo em consideração que tudo estava preparado em termos daquilo que eram as condições para que este incêndio tivesse as dimensões que teve e outros incêndios tiveram, mesmo após muitas medidas anunciadas que nós entendemos até e criticamos este governo, porque grande parte das medidas são medidas de propaganda. É milhões para cima, milhões e milhões e milhões, mas nós não vimos os milhões chegar à população, nós não vimos os milhões chegar às vítimas e então podemos dizer com todo o conforto e toda a vontade que isto é mais propaganda do que propriamente medidas efetivas para resolver o problema. Nós entendemos que há três categorias, podemos categorizar as medidas em três áreas. Uma delas tem a ver com o apoio à atividade económica, à atividade industrial e comercial. Ficou afetada e, naturalmente, é preciso perceber aqui que apoios é que foram dados, que dinheiro é que chegou a esta atividade económica e como é que ele foi distribuído. Isto importa perceber. Depois, o apoio às famílias. Naturalmente, nós também defendemos que a primeira habitação deveria ser uma prioridade, mas nós olhamos para a segunda habitação e fomos aqueles que nos batemos desde o início que a segunda habitação também é relevante, quase tão importante como aqueles que lá ficaram, como aqueles que lá estão nestes territórios que estão neste momento no ciclo, que nós chamamos de ciclo vicioso do despovoamento. Há, de facto e efetivamente, segundas habitações que são decisivas para que tenham presença, não só aos fins de semana, como em vários momentos do cotidiano destes territórios, que tenha lá a presença das famílias, porque se não tiver esta segunda habitação, os filhos trazem os pais para outras zonas mais urbanas e então não é só o abandono da atividade agrícola, da atividade florestal, da atividade pecuária, é também o abandono humano daqueles territórios que se verifica. E estes incêndios vieram precisamente criar e aumentar ainda mais este caminho para este abandono. Depois, o apoio às infraestruturas públicas, naturalmente, que houve infraestruturas públicas que também foram danificadas, e é preciso perceber estas três categorias, como é que isto foi
como é que isto foi respondido efetivamente em termos de apoios. Naturalmente que é preciso avaliar, e é isto que faz, senhores deputados, a diferença. É se nós tivermos a consciência e se nós olharmos para aquilo que tínhamos antes. Basta fazer este exercício. É olhar para aquilo que tínhamos antes, ver o que é que foi apoiado e ver o que é que sobrou, o que é que temos hoje. E se fizermos este exercício, aquilo que temos hoje é muito diferente daquilo que tínhamos antes. E todos nós temos a responsabilidade de intervir. Nós temos apresentado diversos projetos. Eu sei bem, nós todos bem sabemos o que é que significa um projeto de resolução para o Governo. Apresentámos projetos de resolução para a reabertura das candidaturas. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, não conseguiram sequer, não tiveram condições para se candidatar, porque não tiveram condições em termos até de acessibilidade ao processo de candidatura. Nós sempre dissemos que o processo de candidatura 622 é um processo para investimento. Portanto, tem dificuldades burocráticas para alguém que perdeu tudo e tem que passar por um processo como quem vai fazer um investimento numa propriedade agrícola ou florestal. Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas dizer que a recuperação das segundas habitações, tudo isto foi aprovado, grande parte delas por unanimidade. A uniformização dos apoios dos incêndios de 2017 para que houvesse, entre aqueles que ocorreram em junho e os de outubro, que houvesse uniformização, desde logo nos apoios mais simplificados. Tudo isto não foi igual e, portanto, nós não podemos tratar situações que são similares de uma maneira tão desigual, e nós temos naturalmente a nossa responsabilidade, assumindo as nossas responsabilidades. O PCP tem a consciência tranquila relativamente àquilo que tem sido a nossa intervenção. Visitámos o local, acompanhámos e tivemos a oportunidade de ver com os nossos olhos, aliás, como julgo que todos os deputados o fizeram, e principalmente a nossa Comissão de Agricultura, que também visitou os locais. Agora, dizer-vos que há uma preocupação muito grande que o PCP tem, quero-lhes deixar, naturalmente, qual é o caminho daqui para a frente que tem que ser seguido em termos daquilo que é não só aquilo que se perdeu, como aquilo que se agravou face, porque agora é muito mais caro remover eucaliptos com 3 anos do que removê-los com 4 ou 5 meses. Ou convencê-los, ou pelo menos, só para, Sr. Presidente, dizer uma coisa, estimular a confiança destas pessoas que tudo perderam, que é fundamental para que eles possam continuar a trabalhar. Muito obrigado. Deputado, informar que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN não vai participar nesta audição e a Sra. Deputada Sofia Meireles do CDS-PP também não. Está noutra, aliás, estão a decorrer muitas reuniões em simultâneo. De maneira que eu passava de novo a palavra ao Sr. Dr. Nuno Tavares Pereira. Eu, em primeiro lugar, é o Presidente da Mavim que vai falar. Portanto, eu, antes de mais, queria dar aqui uma resposta ao Sr. Deputado do PSD para que lhes diga quais problemas tivemos da não candidatura de milhares de pessoas que ficaram de fora e ainda hoje estão, infelizmente. Porque foi dito para fazerem pedidos de candidaturas. Funciona? Ok. Então é assim, é para dizer de que o problema que existe ainda hoje na não aprovação e apoio às famílias de agricultores florestais e outros que não tiveram o seu tempo definido nem como deviam fazer. Houve uma altura em que disseram para fazer os pedidos de candidatura da agricultura, da floresta e outros. Então as pessoas fizeram as suas candidaturas logo a partir do dia 15 de outubro, 18 de outubro até o dia 15 de novembro. Acontece que em 15 de novembro saiu um decreto-lei, que entrou em vigor dia 21 ou 22, não faço agora a previsão, onde tudo o que era projetos acima de 1.000 euros tinha que ser feito novamente. E acontece que encerrou o dia 30 de novembro. Quer dizer que, na realidade, eu tenho aqui um cão, mas vou caçar com o gato porque o gato não chega lá. É difícil. Então as pessoas nem sequer tempo tiveram, praticamente, para que na Câmara Municipal, no Ministério da Agricultura, tivessem a possibilidade de ter os documentos por ordem para poderem fazer o seu pedido, acima dos 5.000 euros. Portanto, houve logo aqui uma discrepância muito grande. Depois disseram também que mandaram mensagens de SMS por telemóvel para as pessoas e famílias. Se não havia redes de telemóveis, não havia nada, como é que chegava às pessoas? É difícil. Portanto, houve 1001 situação em que, na realidade,
nós ficámos totalmente abandonados, e são milhares de pessoas, não é 1.000, nem 2.000, nem 3.000, nem 5.000. Talvez mais de 10.000 pessoas ficaram sem nada. Vieram os projetos, depois o 622, que saiu também uma portaria a dizerem que vão se candidatar até 800 mil euros, 400, 800 mil. Só que acontece que, a partir de janeiro, já estavam fechadas candidaturas. Quer dizer, quem se candidatou a esses projetos, quando se candidatou, não tinha nada a fazer. Portanto, foi uma mentira pura. O que nós pedimos à Assembleia da República e pedimos aos seus deputados é que, em vez de haver uma reabertura para que as pessoas possam pedir tudo aquilo que não pediram, que houvesse uma obrigação do Governo para que abra as candidaturas a quem não nada teve. Portanto, porque a reabertura foi pedida, nós agradecemos na altura a todos os deputados presentes aqui nesta Comissão pelo trabalho que fizeram em nosso apoio de quem ficou sem nada. Mas, na realidade, foi triste não termos tido ninguém a nível, o ex-ministro, que sabia do que se passava, o que lá existia. Qual o motivo de não visitar aquelas pessoas que nós tanto pedimos para lá ir visitar? Ele ia visitar os concelhos, as cidades, e o resto de nós somos paisagem. O país não é isto. O país é de todos e para todos iguais. E nós, enquanto formos vivos, temos uma pontinha de sangue para defender a nossa região e o país tal e qual como sejamos numa cidade grande como Lisboa. E é isto que nós fizemos. Também quero dizer aqui, o Nuno irá falar sobre a habitação e sobre as empresas, e o Vítor sobre a floresta depois, mais um bocadinho, se faz favor também. Quero também agradecer ao PSD, que foi lá à nossa região visitar as pessoas, nada podia fazer. O Sr. Secretário-Geral do PCP também foi, teve lá também os Verdes, também lá foram, portanto, a vocês muito obrigados. Teve também lá o CDS e penso que mais ninguém. Portanto, a todos vocês, e agradecemos que agora que estamos aqui, também, que vão, nós estamos abertos a irem verificar o nosso património, que tão bom era naquela região, que hoje está abandonado, e o património são casas centenárias, abandonadas, em que, um dia mais tarde, quando alguém lá passar, que estivesse no Governo e veja aquilo, diz assim, eu contribuí para a desgraça desta região. Nós não queremos isso. Nós queremos é que haja responsabilidade e respeito por nós que lá estamos a viver e que ainda damos vida àquela região. É isto que nós pretendemos. Também, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e muito bem, não foi lá, esteve sempre ao nosso lado, também é verdade, aqui na Comissão, não nos visitou, mas de qualquer maneira estamos abertos a irem lá visitar-nos e aquilo que disse aqui nós apoiamos, porque aquilo que se passa é isso mesmo, nada está feito, tudo abandonado, portanto, ainda somos uns resistentes que lá estamos. Agora, com o Covid, há muita gente de Lisboa a ir para aquelas aldeias que não têm nada para ir ver, nada para ter, estão a recuperar as casinhas que arderam, apoios zero. Quer dizer que eu acho que onde tanto dinheiro se dá para a banca, tanto dinheiro se gasta em coisas que de facto são supérfluas, porque é que aquela região ficou abandonada dos incêndios? É isto que nós pretendemos, que haja rigor em todos. Depois também, aqui, o Sr. Deputado do PCP, portanto, têm sido uns grandes aliados nossos, foram lá visitar-nos, é verdade também, mas penso que aqui os Srs. Deputados desta Câmara olhem um bocadinho para nós, com olhos de ver, porque nós somos todos humanos. Nós todos temos nossas necessidades. Independentemente se é ricos ou pobres, não dá em casa, nós somos todos pobres. Além daquela catástrofe, temos outra hoje. Muita gente já faleceu, hoje não tem nada para comer, estão abandonados, e eu peço encarecidamente a todos os senhores deputados da Assembleia da República que olhem por nós, que o nosso país é tão pequeno, é tão bonito. Ainda hoje o Primeiro-Ministro disse, eu vi na televisão, vão visitar o nosso país, mas também quem for visitar deve visitar o que é que está mal, e na região dos incêndios é que devem ir ver aquilo que não se fez, que devia ter feito. Dou os parabéns também por querer agora fazer do nosso país, e é verdade que é tão bonito, tão bom. Eu conheço o país norte ao sul, quase todas as aldeias, todas as freguesias, todos os concelhos, talvez seja eu uma das pessoas que mais conhece o país. O nosso país é tão lindo, é tão bonito, para férias, para lazer e para tudo, só que aquela região hoje não tem quase nada para mostrar. Está tudo destruído. Portanto, é isto que eu digo. Passo a palavra ao Vítor, a fim de poder falar sobre a floresta, e muito obrigado a todos. Com licença. Então, por favor, Vítor Melo. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Vou-me basear na floresta e questiono a todos
onde está aplicadas as verbas que vieram da União Europeia, este documento que já teve ali, nós temos aqui, o restabelecimento potencial da agricultura, 27 milhões, medidas de estabelecimento potencial florestal, 87 milhões, medidas de prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos, 81 milhões. São muitos milhões. São muitos milhões em medidas, são muitos milhões em papel, mas tostões na sua aplicação e na sua realidade. E por vezes é preciso sairmos um pouco do nosso espaço e do nosso conforto e irmos ao terreno para podermos, por vezes, até ter a sensibilidade do que realmente, o que está escrito no papel e o que realmente é feito no terreno. No terreno, o que está a ser feito é muito, muito pouco. As florestas estão completamente abandonadas, estão a crescer ervas daninhas, plantas invasoras, que estão a criar uma floresta que se está a tornar um autêntico barril de pólvora para os incêndios. O problema, peço desculpa, não consigo falar, o problema de 2017, que depois, após os incêndios, foram pedidos relatórios e que venham-nos a constatar, e um feito pelo professor Viegas, é que já nessa altura uma pequena ignição, o que seria um pequeno incêndio, se não fosse combatido logo de início, daria uma propagação a um grande incêndio. E infelizmente, nesse mesmo ano, essa precaução que tinha sido alertada à Proteção Civil constatou-se. E criou aquilo que nós todos hoje sabemos. Infelizmente, o Estado não aprendeu com os erros. E hoje, o que temos no terreno é que nem a floresta, eu costumo dizer que nem a floresta está a favor de nós. Nestes últimos meses, e já no ano passado também aconteceu, precisamente igual, é que chuva, calor, está a fazer com que plantas invasoras, ervas daninhas, cresçam a uma velocidade alarmante dentro das matas e mesmo até à volta das habitações. E este ano ainda mais se agravou por causa do confinamento da Covid, em que as pessoas não puderam limpar as áreas que habitualmente limpavam em sua defesa e dos seus bens. Agravando a isto, este crescimento destas plantas invasoras, destas ervas daninhas, que quando vier o sol, quando vier temperaturas altas, elas vão secar instantaneamente. Vai ser palha, digamos assim. A sua inflamação vai ser muito rápida, a propagação do fogo vai ser muito rápida. A agravar a isto, as matas, os pinheiros que arderam e que não foram retirados da mata, hoje caíram no chão, grande parte, estão cobertos por essa vegetação que vai secar. O combate ao incêndio vai ser muito, muito difícil. Vai ser rescaldos muito difíceis, porque há muita matéria orgânica inflamável que vai ficar na floresta. Esse vai ser um dos grandes problemas a curto prazo para o interior, para estas áreas ardidas, porque após os incêndios, e acho que 2 anos seria um prazo razoável para a sua limpeza de todo o que estava morto, digamos assim, e que, tarde ou mais cedo, e o que vai agora acontecer, vai ser fontes de ignição na questão de o combate vai ser muito mais difícil. A falta da reflorestação, com árvores e vegetação que existia antes do fogo, está a destruir o ecossistema e as espécies existentes. Tudo isto passa ao lado dos responsáveis deste país. Os ecossistemas, a nossa área, a nossa zona, tinha, e nós, por exemplo, temos o exemplo do Val do Alva, Serra do Açor, tinha ecossistemas naturais que eram próprios dali. Deveria, obrigatoriamente, ter sido feita uma intervenção. E não foi feito. Hoje, custa o dobro a nível financeiro, custa o dobro a nível técnico, a nível de toda a nomenclatura que vai ser necessária para se conseguir fazer uma intervenção que, se fosse feita inicialmente, seria muito mais fácil. Eu estou quase. A cultura de subsistência, que é muito usual nos nossos meios, está ameaçada devido ao desequilíbrio desse mesmo ecossistema,
onde propaga predadores, pragas, que destroem culturas e que só se consegue produzir através de pesticidas. Esses pesticidas, tarde ou mais cedo, vão entrar no solo, vão destruir tudo o que está debaixo dos nossos pés, nomeadamente aquilo que mais é fundamental ao ser humano, água. Vai contaminar os lençóis freáticos. Eu teria aqui muito mais, mas bem haja, não há tempo. Desculpem lá, vou tentar ser rápido, não sei se estão a ouvir, para tentar... Não, só para responder algumas coisas. Pode haver aqui... Está-se a ouvir, não é? Tenho que desligar. Peço desculpa. Portanto, assim muito rápido. Portanto, agradecer ao Dr. Joaquim Barreto, que eu não sabia que estavam também aqui, e, portanto, é muito bom ouvi-lo, porque foi uma pessoa que acompanhou isto, porque já andamos aqui com esta coisa há quase 3 anos, e realmente há coisas que nós não podemos negar e desmentir no terreno. Houve coisas que foram feitas, é óbvio. Muitas delas também foram feitas porque nós e outras pessoas também alertaram e chamaram a atenção, e também estamos cá para isso. Sempre foi esse o nosso sentido, colaborar, e por querermos colaborar é que de vez em quando até ficamos um pouco revoltados porque parece que não querem ajuda, seja quem for. E portanto, os deputados e esta comissão têm sido incansável. Eu lembro, por exemplo, quando acompanho muitas dos pedidos, portanto, do deputado do João Dias, do PCP, que a questão mesmo da abertura das candidaturas que ele colocou, acompanhamos sempre essas coisas, só que nós queríamos que fossem todas, independentemente do partido. Como pessoa, e é o que nós somos aqui todos, somos uma pessoa, é uma pessoa que me orgulha de o ver porque está a defender um território que nem é dele, mas que se calhar o Alentejo, que é de onde é, já sofreu isto antigamente e não teve pessoas na altura que o defendessem. E ele é um exemplo que nós também gostaríamos que ele fosse até de lá para nos defender. Nós defenderíamos qualquer território, fosse onde fosse. Foi lá, mas podia ter sido no outro lado qualquer. E respondendo diretamente ao Dr. Joaquim Barreto, é assim, nós inclusive colocámos uma série de processos em tribunais, avisámos as direções regionais, temos e-mails, portanto está tudo avisado, tudo enviado, dentro daquilo que nós podemos, porque há coisas que nós também desconhecemos, principalmente dentro da Justiça. Não é fácil. Acompanhamos processo de pessoas, existe muita gente com habitação neste momento, porque nós colocamos advogados a ajudarem-nos, sem levarem nada às pessoas, para terem os processos, porque senão ainda hoje estavam na rua. Existem crianças, agora falando na situação das escolas, existem algumas escolas que herderam, mas que de facto já não estavam em funcionamento. A questão das crianças não terem escola não tem nada a ver com o facto da escola ter herdido, mas sim com muitas crianças, algumas até estrangeiras, outras portuguesas, ficaram sem a habitação e como nunca depois foi resolvida a situação da habitação, deixaram pura e simplesmente de ir à escola porque não tinham condições nem casa. Há lá pessoas a viver em casas de madeira, barracões que fizeram, mas é assim, durante aquele período não podiam ir à escola e os pais proibiram de ir à escola porque não tinham meios, ficaram sem carros, arderam nos carros, arderam na agricultura, não houve apoio. Há famílias que nunca foram visitadas até ao dia de hoje, sem ser por nós e alguns autarcas, existem alguns sítios onde existem alguns autarcas. Nós avisámos autarquias, avisámos os presidentes de junta, uns trabalharam, outros não, uns fizeram mais, outros fizeram menos. Relativamente também às medidas de apoio, foram lançadas medidas, ficou muito por fazer. Houve muita gente que na confusão das mensagens, dos papéis, pensou que tinha o pedido feito nas medidas abaixo de 5.000 euros e depois nunca teve direito a elas. Nós temos papéis com o número 30 e tal mil, portanto, quando foram pagas à volta de 20.000, quer dizer que houve muita gente que ficou de fora e que nunca passou para a segunda fase. No mínimo, o Governo devia ter dado a oportunidade a quem fez o primeiro registro, porque existe um registro, para que fossem tratar dessa situação. Nas candidaturas do 622 existem algumas que ainda nem sequer foram decididas. Eu tenho conhecimento de pelo menos 2, ainda não estão decididas hoje em 2020. À semelhança do que existe provavelmente em Monchique ou no caso do Leslie, que também já afetou também a nossa região e a zona litoral e que também ainda não está resolvido. Portanto, o nosso sentido é de ajudar e que as coisas sejam resolvidas e sejam rápidas, conforme ainda há pouco foi falado. Relativamente ao resto, nós só queremos o que todos os portugueses deveriam querer, um pouco para todos. Se os outros têm direito...
Vou acabar. Se os outros têm direito a terem acessibilidades, nós também as queremos. Se têm direitos a transportes para ir ao hospital, nós também o queremos. Se têm direito a uma escola, nós também queremos. Se têm direito a um hospital, nós também queremos. Queremos que o território seja coeso e que haja uma equidade para que as pessoas possam ter uma vida minimamente, enquanto cá estamos, que seja igual em qualquer parte do país. Até porque o Covid veio-nos demonstrar que ninguém está imune ao que quer que seja. E é muito importante que o país esteja preparado para outras situações que possam vir, porque se nós tivéssemos agora lá escolas abertas e hospitais e centros de saúde, se calhar havia muita gente que iria viver para o interior, quando se fala tanto do interior e de apoiar o interior, mas nunca chegam realmente lá, facto, as obras. Os milhões falam-se, as obras no terreno, a maior parte nunca aparece. Obrigado, desculpe. Muito obrigado. Vamos então entrar numa segunda ronda e, nesse sentido, passava a palavra ao Sr. Deputado José Ruiz Cruz, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Fernando Tavares Pereira, o Sr. Nuno Tavares Pereira e o Sr. Vítor Melo. Não tive a oportunidade de estar aqui na fase inicial, estive na Comissão de Cultura, mas tive a oportunidade de ver as respostas e conheço os processos, compreendo desde há algum tempo, e passaria a fazer algumas considerações sobre aquilo que aqui foi dito. É evidente que todos sabemos que uma calamidade com a dimensão que tivemos na região, seguida a uma outra que tinha acontecido 4 meses antes de idêntica dimensão, não é nunca fácil de gerir por nenhum governo, nenhum de nós pode ter a ilusão de pensar que se resolve com um estalar de dedos. Escusamos de pensar isso. Eu devo dizer que os deputados eu sou deputado eleito por Viseu, um distrito mesmo ao lado do vosso, e que nos dias imediatamente a seguir, quando visitámos algumas das zonas mais afetadas, nomeadamente no meu distrito, e se me perguntassem se 3 anos depois era possível termos uma situação como temos hoje em termos de capacidade de reconstrução daquele território, eu dir-vos-ia que não acreditava que fôssemos capazes de fazer o que fizemos todos juntos, o Governo, os deputados, os empresários, os autarcas, de todos os partidos, de termos sido capazes, a sociedade civil, os movimentos, todos, de fazer o trabalho que fizemos. Eu dir-vos-ia que julgava isso impossível. Eu dou-vos nota de um dos dias, eu fui com os deputados do Partido Socialista ao Parque Industrial de Oliveira de Frades, que é um dos maiores parques industriais dali da região, e o cenário era desolador, com as próprias infraestruturas de ferro e de aço estavam completamente derretidas e as empresas completamente destroçadas, completamente feitas em, nem lhe sei atribuir o termo, que a forma como saímos de lá, eu disse à minha colega de partido que estávamos perante uma tragédia. Passados 3 anos, nós vamos ao Parque Industrial de Oliveira de Frades, que é um exemplo que eu cito aqui, e notámos que foi possível reconstruir essas empresas e grande parte delas conseguiram manter os postos de trabalho e aumentar, e algumas delas até felizmente, conseguir equipar as empresas com outro tipo de tecnologia mais avançada, felizmente para todos nós, porque os empresários foram dinâmicos, porque os meios que foram colocados à disposição dos empresários foram a tecnologia mais avançada e é possível hoje produzir mais e melhor. Mas também não quer isto dizer que tudo foram rosas e que tudo correu bem. Com tantos afetados e com tantos problemas à mistura, é evidente que há sempre situações que é difícil resolver. Nomeadamente nas pessoas que tiveram mais dificuldade de aceder às tecnologias, houve problemas que aconteceram, é verdade, nós sabemos bem que isso aconteceu. E também sabemos que nos territórios onde havia menor acesso às tecnologias e pessoas com mais idade, isso agravou-se mais. Eu conheço bem também a região que os nossos, os representantes do Mavim representam, e que é próximo da região onde eu resido. Há muita gente com muita idade que não teve, num tão curto espaço de tempo, capacidade de preencher todos os requisitos em tão curto espaço de tempo para satisfazer as necessidades. Foram abertas novas fases, foram abertas novas candidaturas, mas também sabemos que o Estado não tem também recursos ilimitados, sabemos todos que é assim.
e sabemos que houve algumas falhas. Mas também, se olharmos para aquilo que foi a capacidade do Estado a nível da recuperação de património, onde, nomeadamente, da capacidade de intervenção no número de casas, do número extraordinário de habitações que foram destruídas, comparativamente com os incêndios, os primeiros incêndios de junho, faz agora, precisamente, por estes dias, amanhã, faz amanhã anos, que eu aproveitaria para relembrar que... Então relembra lá e vá acabando, Sr. Presidente. Sim. Já estou a acabar o tempo, peço desculpa, Sr. Presidente. Já acabei? 3 minutos. Vou só terminar. Eu aproveitaria só para dizer que, apesar das dificuldades que houve na região onde estão inseridos, muitas das coisas que correram bem foram graças aos exemplos que correram menos bem nos incêndios anteriores, que foi possível aprender uma quantidade de coisas que foram menos bem feitas. E, aliás, está a decorrer uma comissão de inquérito que vai permitir compreender exatamente essas dificuldades que foram sentidas nos incêndios de junho. E, portanto, o que eu queria dizer é que, de facto, houve algumas falhas, foram corrigidas, algumas que o Nuno Tavares Pereira aqui referiu, eu não tenho conhecimento delas, de que, passados 32 meses, ainda existem candidaturas do 622 sem resposta, isso eu não tinha conhecimento, mas eu vou já terminar, e o que eu gostaria, se era possível, fazer-nos chegar uma listagem com especificação dessas candidaturas, para nós pedirmos ao Ministério que nos dê a resposta sobre o que é que se passa. Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão também, atendendo ao momento. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, pelo PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeira, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os representantes do movimento Mavim e agradecer-lhes a vossa disponibilidade para virem a esta casa. A casa é esta da democracia portuguesa, que deveria aproveitar este momento para vos pedir desculpa. Desculpa porque o Estado fracassou convosco. E fracassou convosco 3 vezes. Não foi uma vez, nem 2, foram 3 vezes. Falhou porque, na prevenção, em 2017, de facto, as condições climatéricas foram excepcionais, como é normal neste país de tempos a tempos, mas essa prevenção, como os relatórios diferentes vão apontando, houve falhas na coordenação, houve falhas na preparação e, portanto, houve falhas do Estado. Houve falhas depois de uma segunda vez, no combate. Houve colapsos de vários sistemas, desde o sistema de comunicações a outros. A coordenação que tinha sido previamente mal amanhada, permitam uma expressão. E no momento em que o país ficou completamente comovido com aquilo com que os senhores estavam a passar, o Estado falhou uma 3ª vez. Porque, na altura em que os senhores estavam a sofrer, pensava-se que todo o tipo de ajudas que fossem necessário lá chegar, que chegariam de qualquer forma. Era o mínimo que se poderia fazer. Bem, numa primeira fase foi a sociedade civil que se uniu para vos ajudar. Logo aí houve um grande fracasso do Estado, porque era o papel do Estado ajudar-vos e não a sociedade civil. Mas pronto, a sociedade civil ajudou. Mas hoje, passados 3 anos, os senhores vêm-nos aqui denunciar que medidas que na altura de forma propagandística foram anunciadas não foram executadas. Tremendo fracasso, tremenda desilusão. E devo-vos ainda acrescentar que hoje os senhores têm um duplo papel de grande importância neste debate, no dia de hoje, porque no dia de hoje o Sr. Ministro da Administração Interna, hoje mesmo, vem dizer que podemos estar descansados. Porque foram gastos milhões, está tudo resolvido, a floresta está toda num estado impecável, palavras dele que eu posso citar, que diz: o país está hoje mais bem preparado para a época de fogos florestais, apoiando-se na grande redução que tem havido de fogos de grandes dimensões. E depois o Sr. Ministro do Ambiente ainda reforça, dizendo que foram gastos mais de 100 milhões de euros naquilo que hoje os senhores vieram aqui dizer. E ainda bem que o vieram dizer, porque o PCP, quando o diz, o Bloco de Esquerda, quando o diz, o PSD, quando o diz, pode ser de alguma forma suspeita como um partido de oposição. Bem-ajam, porque hoje vieram aqui dizer que aquilo que os senhores ministros estão a anunciar não está feito e está a fracassar. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas deixar duas notas. Uma é que, apesar de não vos ter visitado e ter reunido presencialmente convosco, passei várias vezes pela vossa região para tomar nota dos diversos problemas que a região tem. E ainda ontem, por acaso, fiz viagem de carro por Estrada Nacional, desde Fundão até Moimenta da Beira, e tive a possibilidade de constatar o que vocês relatam de destruição de território em vários locais, assim como no Distrito de Leiria, distrito pelo qual sou eleito, e onde os problemas se acumulam. E há pouco falei-vos sobre as faltas de o que nos está em falta do ponto de vista do ordenamento florestal e de política pública para transformar essa floresta, mas é também verdade que também muito está em falta do ponto de vista do sistema de proteção civil. Nós temos o sistema de gestão integrada de fogos rurais que aguarda há 2 anos pela sua concretização. E ainda hoje não tem um plano de ação, e isso é uma escolha do Governo. Não ter um plano de ação preparado foi uma escolha do Governo em 2 orçamentos de Estado, em que já teve a possibilidade de prever medidas para que tal acontecesse. Assim como é uma escolha do Governo ignorar os consecutivos aconselhamentos técnico-científicos produzidos por um observatório criado pela Assembleia da República, o Observatório Técnico Independente, onde constam alguns dos autores dos relatórios que referiam há pouco no pós-incêndio e que produziram já vários aconselhamentos, quer do ponto de vista da reformulação da nossa floresta e da política florestal, como da reformulação do sistema de proteção civil, com medidas que são bastante relevantes, nomeadamente ao nível da formação e da profissionalização dos agentes do sistema, que está muito aquém do que é necessário para que possamos passar a ter uma resposta com a dimensão adequada para os riscos que corremos, porque viver num país mediterrâneo, ainda mais em altura de alterações climáticas, é viver sob risco. E, portanto, temos de saber gerir o risco e criar as estruturas de prevenção e combate que tentam mitigar esse risco. Fogos continuará sempre a existir e nós temos de fazer o melhor que podemos para dar a melhor resposta possível, e aquilo que sentimos é que não fazemos o melhor que podemos. Não fazemos, do ponto de vista governativo em Portugal, o melhor que podemos, porque eu tenho a certeza que é possível fazer muito melhor sobre a gestão das matas públicas, que são propriedade e gestão pública, e tenho a certeza também que, do ponto de vista da política florestal, do ordenamento, do combate a incêndios, é possível fazer bastante melhor do que aquilo que está a ser feito. E por isso quero-vos deixar a minha solidariedade e a disposição e a disponibilidade do Bloco para acompanhar estes processos de reformulação da política florestal em Portugal. Política é essa que, em nosso entender, deve rumar em direção à diversificação da floresta e ao aumento da sua resiliência e dos seus serviços prestados, que vão para lá do serviço de produção de bens florestais. E esse debate deve ser feito com toda a seriedade e frontalidade. Existem divergências que podem e que são justificadas no interior do debate técnico-científico sobre o que fazer com os incêndios e com a floresta, e dentro dessas divergências, que todas elas serão sadias num sistema democrático, temos de encontrar respostas. Onde não há resposta para este problema é fora do aconselhamento técnico-científico e no debate de opinião. E será nessas fronteiras que nós estabeleceremos os nossos posicionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer os esclarecimentos que foram prestados por Vossas Excelências. De facto, aquilo que vocês aqui nos trazem é aquilo que é mais primordial. Para quem toma decisão tem que conhecer o mundo real e a vida das pessoas e das organizações, das instituições, das empresas.
não conhecendo, e infelizmente muitas das decisões são tomadas muito longe e muito afastados do mundo rural, em gabinetes que nada têm a ver e não conhecem aquela que é a realidade e a vida de quem lá está. Por isso, se acontece situações como estas, que são quase caricatas, se avisar as pessoas para um processo de candidatura através de um SMS. Isto é algo que nos dias de hoje deveria conhecer aquilo que é a realidade desta população envelhecida, que não tem acesso a estas tecnologias, que para nós pode parecer algo vulgar e muito corriqueiro, mas que não é utilizado por aquelas gentes. Não estou a dizer isto com desprimor, mas estou a dizer isto porque é a realidade, porque não são usuários nem utilizadores dessas tecnologias, nem precisam delas para trabalhar a terra. Mas quero-vos dizer que o PCP requereu, em 28 de novembro, a presença do Sr. Ministro do Ambiente, que isto agora, fomos críticos e continuamos a ser críticos a esta divisão e esta separação das florestas da agricultura. Fomos aqueles que batemos o pé e continuamos a batê-lo e exigi-lo, porque isto daqui a pouco, a floresta portuguesa, que é toda ela artificial e pouca é natural, é mais tratada só do ponto de vista ambiental. Naturalmente, nós valorizamos as questões ambientais e sustentáveis da floresta, mas não podemos desligar da finalidade, da funcionalidade da floresta. Por isso, quero-vos dizer, quero-vos questionar relativamente a uma situação que nós consideramos que é fundamental. E quando aqui se diz que o Estado falhou, nós dizemos não, o Estado não falhou. Porque o Estado somos todos nós. Quem falhou foram as opções, quem tomou as opções e as decisões. E há aqui uma coisa que para nós é fundamental. E ou se corrige isto, ou teremos sempre o problema dos incêndios. Tem a ver com o preço justo da madeira e dos produtos florestais. E é por isso que eu vos quero questionar. Como é que é possível a gestão ativa da floresta sem rendimento? Desde quando é que foram anunciadas tantas medidas, nomeadamente a plataforma de acompanhamento das relações na fileira florestal, a Comissão de Mercado dos Produtos Florestais, que trabalho é que isto resultou em termos depois daquilo que é, porque nós vemos que a indústria que trabalha, nomeadamente da trituração e da celulose, ter lucros, e o produtor florestal, o que é que tem? Tem a sua floresta queimada. E é isto que nós temos que questionar. Porque sem rendimento, pagar para trabalhar, meus senhores, não pode ser. E é isto que nós continuamos a questionar e continuamos a colocar. E já agora, só para terminar, Sr. Presidente, esta questão. Falou aqui o Sr. Vítor, e muito bem, de uma situação que é preciso, e o PCP da entrada de um projeto de lei. Temos apresentado nesta fase projetos de lei. Não se trata de um tempo de recomendar ao Governo, estamos em tempo de, efetivamente, indicar o caminho de uma forma pragmática e objetiva, esta questão da prevenção e da limpeza das florestas. Como é que nós, numa situação excepcional, numa situação em que sabemos que as pessoas tiveram que ficar em casa, em que reconhecemos que houve limitação à atividade na floresta, podemos exigir que as pessoas, e estamos a multá-las no dobro, se não fizerem a limpeza, porque nós não estamos aqui a defender que não se faça a limpeza. Não estamos a defender que não seja concretizada essa limpeza. O que estamos aqui a concretizar é que estas medidas normativas sejam equacionadas... Concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Seja equacionado aqui um prolongamento destes prazos em termos daquilo que é as coimas e que permita, sim, impondo que as pessoas façam a limpeza, mas também criando aqui uma tolerância relativamente ao cumprimento destes prazos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, que se junta a nós via Skype. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra apenas para dizer que cheguei agora, estive numa outra comissão, portanto eu não tive a oportunidade de ouvir o que é que o movimento disse. Queria, no entanto, cumprimentá-los e dizer que irei ouvir, portanto, posteriormente, aquilo que foi dito e depois, se necessário, falaremos em breve. E era só mesmo para deixar esta nota, mas assegurar que irei ouvir tudo o que foi dito por vocês e que depois darei uma resposta, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Está assim concluída esta segunda e última ronda e dou agora a palavra aos nossos convidados, que têm 10 minutos para responder às questões que foram formuladas por... Muito bem. Tem a palavra, faz favor. Ora, tentando ser rápido para falarmos todos um pouco, de facto, portanto, o Sr. Deputado Rui Cruz falou na região, nós ajudámos muita gente no Conselho de Santa Combadão, Tondela. Lembro-me de levarmos comida a várias pessoas, especialmente até a pastores,
ali quer em São Joaninho, na Gozela, Treixedo, também em Alvarim, também no Concelho de Tondela, pronto. E de facto ele confirmou uma situação que e que também foi confirmada agora pelo deputado João Dias do PCP, que tem a ver com o facto das comunicações. Portanto, era complicado para aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas têm telemóvel, mas às vezes nem o utilizam muito, é só num caso de emergência, mas depois falhou tudo, não é? Mandarem mensagens para números fixos não funcionava, não havia rede lá, nós tivemos ali dias e algumas povoações, meses sem comunicações. Quer dizer, alguma coisa funcionou e nesse sentido é que também nós estamos cá porque, de facto, porque existe coisas que foram feitas, mas nós estamos preocupados com o que não foi feito e também com aquilo que foi anunciado e não chegou a todos. E, independentemente do governo ser A, B, C ou D. O que é importante e de salientar aqui é o que ficou por fazer e o que falhou. Principalmente quando se fala em milhões, o Sr. Deputado do PSD falou nos milhões anunciados ainda hoje, eu acredito que esses milhões anunciados por os ministros estão a somar os milhões, se calhar de Pedrógão e dos incêndios de outubro, que deviam ter ido para aquelas regiões, mas depois são juntos e dão o dobro dos milhões. É essa comunicação que eu acho que nós queremos saber o que é que foi para a nossa região, o que é que foi ajudado e o que é que ficou por ajudar, porque havia dinheiro. Quando não há dinheiro é uma coisa, mas havia dinheiro dos fundos europeus, aos quais se juntavam depois o dinheiro nacional, que é de todos nós, dos nossos impostos, e esse dinheiro somado daria uma soma de 200, 300, 400 milhões de euros. Onde é que está esse dinheiro aplicado e porque é que continuamos a ver situações como as segundas habitações, que hoje as pessoas querem ir para as segundas habitações e algumas autarquias fizeram planos, mas eu ainda não vi casas de segunda habitação concluída. Se houver alguma, pode-me estar a falhar, mas ainda não vi casas de segunda habitação. Mas o problema principal é que ainda existem habitações de primeira habitação que foram chumbadas e nunca foram feitas. Inclusive, e temos processos em tribunal de denúncia para tentar ajudar essas famílias. Algumas famílias já foram embora. E algumas pessoas também já faleceram e não viram a sua casa feita, nem aprovada. Portanto, são todas estas situações. O próprio Observatório Técnico tem falado muito em alguns pontos que deveriam ser para nós ajudarmos a melhorar, porque nós, conforme foi dito, temos alguma experiência de Pedrógão que pode nos ter ajudado, mas nós não temos nada a ver com a situação que se passou em Pedrógão. Em Pedrógão, se calhar, foram afetadas 5.000 pessoas no total da área. Nós temos mais de 50.000 pessoas ali, embora seja um território de baixa densidade, como lhe chamam, mas temos muita gente, embora dispersa, nas serras, porque há muitos vales. Portanto, são mais de 50.000 pessoas, no mínimo, que perderam o pouco que tinham. Perderam os terrenos, a agricultura, tudo. Portanto, aquilo é muita gente. O nosso plano nunca podia ser igual ao de Pedrógão, ainda mais porque em Pedrógão houve muito apoio até a nível das pessoas, dos fundos revitas e essa coisa toda. Nós não tivemos nada. Há uma parcela que aparece de 1 milhão de euros do fundo Revita que foi parar para a agricultura. Mas e as outras pessoas que não receberam? Os profissionais que mantêm a limpeza, que se está a falar de limpeza, mantêm a limpeza, o terreno limpo durante o ano todo, em que lhe pagaram oliveiras a 2 euros e o que tinha uma oliveira de jardim pagaram a 15 euros. Qual é a justiça disso? Porque é que na medida 622, que são os profissionais, porque nós, a agricultura e a floresta, se não houver apoios na Europa, é difícil de se ter, toda a gente tem essa noção. Basta ir aos supermercados e ver a concorrência com que temos com outros países e outros continentes, com a África aqui ao lado. Portanto, tem que haver investimento, tem que haver apoio. Se não ajudarmos os profissionais, que são eles que têm mais capacidade para comprar tratores, para isto, para limpar, como é que vamos fazer se depois cortamos as pernas porque não os ajudamos? Muitas empresas agrícolas fecharam, mas um trator para a indústria davam-lhe apoio. Como era da floresta ou da agricultura? Cortavam-lhe. É estas situações que deviam ter sido corrigidas. Já passou muito tempo. Algumas ainda podem ser corrigidas, mas, e quando falo em pedir desculpa, ao bocado do Sr. Deputado, não é, a desculpa não é para nós, portanto, é para toda a população. Nós fomos apanhados nisto tudo, somos lesados. O Vítor perdeu a casa dos pais, o meu pai perdeu o casarão, eu perdi a minha quinta, todos perdemos uma série de coisas. Nós fomos os que agarrámos aquilo, mas há muita mais gente que dá a cara. Podem não poder falar às vezes porque isto também custa-nos muito a nós e somos muitas das vezes até perseguidos e ditos que só falamos para nos aproveitar disto ou daquilo. Mas é isso que nós não queremos. Nós estamos aqui como pessoas sem símbolos
para que toda a população seja ajudada, seja ela branca, preta, do partido A ou B, seja do Sporting, do Benfica. Nós ajudamos montes de estrangeiros. Os estrangeiros que lá estavam, que temos uma comunidade enorme, temos que os manter, são eles o futuro daquela terra. Mas se os abandonarmos, qualquer dia como é que vai ser? E depois dizem que há discriminação. Eu tenho um sem-abrigo, que há 6 meses que tomo conta dele, que vim buscar a Lisboa, que ficou sem casa nos incêndios. A autarquia nunca foi ter com ele. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas pelo abandono da população. É isso tudo que eu chamo a atenção e obrigado por nos darem voz e ouvirem. Muito bem, tem ainda mais... Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Só para um pequeno reparo em relação à prevenção que há pouco estamos a falar. No relatório do professor Xaviegas, ele disse: a maior parte dos apoios aprovados no âmbito das medidas florestais está concentrada em regiões do continente com baixo teor de incêndios. Esta distorção resultou de discutíveis ajustamentos das elegibilidades em desfavor das zonas onde o risco de incêndio era elevado. Foi o que aconteceu a nós. Deram mais dinheiro de prevenção para o Alentejo, por exemplo, que deram para o interior. E agora, resumidamente, a floresta, a nível de investimento, tem um grande problema. A floresta é um investimento a longo prazo. Era hábito, na região centro, plantar-se, hoje, a floresta, para se usufruir, digamos assim, da floresta, era uma forma de rentabilização quando a pessoa tivesse uma certa idade. Era quase como que uma reforma, um forrar que tivesse durante largos anos. E o que é que acontece hoje? Hoje, todos nós, seja empresários, toda a gente quer investir e ter o retorno o mais rápido possível. Mas o Estado aqui tem que intervir na questão de tem que ajudar as pessoas na reflorestação. Não só no acompanhamento, porque de boas intenções viva o mundo, as pessoas de idade, e aí dou ao Bloco Esquerda todos os meus parabéns, tem que haver um acompanhamento específico, um acompanhamento de técnicos, porque podemos pensar que estamos a fazer o melhor e estamos a fazer o pior. Só que nada disso existe. Até os técnicos que existem lá e que cruzam comigo todos os dias, do ICNF, não o fazem. Será por critério deles pessoal? Não acredito. Não há, da parte de cima das FIAs, as diretrizes necessárias para que façam o que tenham que fazer. Bem-aja. Muito obrigado. E agora, para concluir, rapidamente, tem a palavra o Sr. Presidente do Movimento, o Sr. Fernando Tavares Pereira. Antes de mais, portanto, agradecer à mesa, na sua pessoa, Presidente, também no seu antecessor, Barreto, porque, no fundo, vocês têm sido nossos aliados também, independentemente das políticas que os representam, porque têm-nos ajudado, de uma forma ou de outra, a fazer chegar algumas das nossas reivindicações a quem decide. E nós o que esperamos é que, na realidade, isto já devia ter acabado, não devíamos estar aqui hoje, porque já lá vão quase 3 anos. E acho que é lamentável, tanto para nós estarmos aqui como para vocês, aqui uma série de deputados que já nos vimos cá algumas vezes, e não só, porque acho que o país é um país de todos e para todos. Eu já há pouco falei sobre isso e é verdade. Portanto, o que é que eu digo? A minha opinião é esta. Ainda estamos a tempo lá de fazer a visita, que nos foi prometida pela vossa comissão, porque hoje ainda vimos as pessoas com 70, 80 anos nas aldeias, que não têm ainda transportes, algumas não têm carro, não têm nada, umas já faleceram, também é verdade, para se deslocar às sedes do Conselho. E depois temos outro problema, as limpezas florestais. Eu acho que é um absurdo grande e que, na realidade, as pessoas estão sem dinheiro, que ficaram sem nada. Agora, com esta pandemia, pior ainda. Como é que as pessoas vão limpar junto às casas, junto às estradas, os terrenos que têm? Não conseguem limpar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que são penhorados os terrenos, uma vez que não são pagos as coimas que vão levar. Quer dizer, acho que tem que haver ponderação e respeito pelas pessoas. Hoje são eles, amanhã somos nós. Nós vamos para velhos, vamos para novos. Portanto, acho que não custa nada a ninguém saber respeitar para ser respeitado no futuro. Porque eu conheço muita gente que eu ajudo, dou-lhe dinheiro, por vezes, meu até, para comprar alguma coisa para comerem. E daqui a dias me chegou ao pé de mim, pronto, da minha idade, Fernando, não tenho nada para comer, olha, toma lá 100 euros. Ou não sei o quê. Quer dizer, acho que é uma vergonha
nós estamos num país avançado, um país onde, felizmente, temos tudo para poder fazer chegar as coisas, e porque é que estragamos tudo, ou quase tudo, e não damos nada a quem precisa? Quer dizer, estas pequenas coisas são coisas muito importantes para aquela região e para aquele povo. Eu, por exemplo, posso-vos dizer, nesta pandemia, podia ter despedido 100 funcionários. Não os despedi, temos-los lá. Porquê? Se eu os despeçam para casa para o desemprego, não pagam a prestação. Hoje é muito difícil, e peço aqui também, isto é diferente, mas é verdade, se não houver mais uma carência de capital às pessoas e às empresas de mais 8 ou 10 meses, daqui a 6, 7 meses, 4, 3 meses, temos fome neste país, que é lamentável. Porquê? Não têm dinheiro as pessoas para pagar a renda da casa, pagar a prestação da casa. As empresas não têm dinheiro para pagar a situação dos financiamentos. Contanto que se disse também que havia não sei quantos mil milhões de euros para as empresas, aquela região, eu falo com muitas empresas, não deram nada. Portanto, meus amigos, o nosso país é todo igual. Vamos respeitar quem nos respeita e vamos pedir a vocês, e a vossas excelências todos, que façam chegar à Assembleia da República, urgentemente, mais um pedido que nós fazemos, que é o bem-estar da Assembleia, porque se estiver mal o país, também está mal a Assembleia. Portanto, é um pedido que eu faço a todos, encarecidamente mesmo, porque acho que neste momento é um momento crucial para podermos dizer o que nos está feito, vamos tentar fazer. É óbvio que já nos faz tudo o que era para se fazer, mas fazer o mais e o melhor possível, ainda dentro daquilo que possam fazer. Da minha parte a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Peço por isto. Muito obrigado. Ficaram aqui assentes e foram aqui levantadas as questões e os comentários sobre o movimento Mavi, e todos os seus deputados participaram ativamente e ficaram também, já agora, permitam-me, alguns contributos para a discussão do orçamento suplementar que, como sabem, dei início hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, e amanhã temos a discussão em plenário. Ficamos aqui também com alguns contributos do país real e do que se passa efetivamente. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa disponibilidade e pela vossa presença, e vamos continuar a nossa reunião, Sr. Deputado. Vou-lhe já mandar a seguir, pode sair daqui, mas ainda continua. Igualmente, até ao próximo. Na força Covid, eu dizia já a data aqui, mas nós agora temos